um buraco de minhoca lá no Triângulo das Bermudas que esteja teletransportando essas embarcações, esses aviões, pessoas, trabalhadores para uma outra realidade, uma outra dimensão. Eu sei, hoje é 1º de abril, mas não é mentira. E sim, esse vídeo vai ficar enorme, me perdoem, mas eu quero trazer todas as informações pra vocês. Desde criança eu sou fascinada pela história do Triângulo das Bermudas. E parece que finalmente estamos conseguindo chegar a alguma conclusão sobre esse assunto. Eu passei uma pesquisa aqui no YouTube e vocês pediram muito. Pegando esse mês de abril aí pra trazer um monte de tema que tava parado no canal, então eu espero que vocês curtam. E eu vou avisar vocês também, hoje é dia 1º de abril, certo? Não é mentira isso que eu vou falar agora, nada desse vídeo é mentira, é só o dia mesmo, gente, desculpa. Caiu de ser hoje. Todos os anos eu faço 2 promoções do meu curso de inglês, carolmeensina.com. Uma acontece em novembro, já foi Black Friday do ano passado. E a outra promoção vai acontecer agora, dia 5 e 6 de abril e dia 15 e 16 de abril. Então você que tá aí em casa, né, que tá de saco cheio de ficar em casa, mano, faz alguma coisa da sua vida, sério, vai estudar inglês. E essa é a oportunidade. Eu não planejei nada disso, tá, gente? Eu só ia fazer a promoção normal. Mas aproveita que você tá em casa e aproveita pra estudar, porque teve uma lei que aprovaram no Brasil aí, vocês sabem, né, que o pessoal pode ser mandado embora e pode ter redução de salário. Então quando voltarem as atividades normais no Brasil, que volta em breve, tá? É até meio do ano, calma, fiquem tranquilos, até meio do ano vai estar tudo certo aí. Aí você pode pegar e mandar a sua empresa pro inferno, porque você já vai estar falando inglês e arrumar um emprego melhor. Olha só, que geralmente quem fala inglês ganha 30% a mais do que quem não fala inglês. Então é por isso que eu tô passando esse recado, porque a promoção vai acontecer agora em abril. Carol, quero receber o código promocional do curso de inglês, que vão ser 40% de desconto, vão ser só nesses 4 dias, então se liga, porque senão você vai perder, tá? Porque acaba assim muito rápido. É 5 e 6 de abril, 15 e 16 de abril, vai lá pro meu site carolcapelportal.com, desce a barra, lá embaixo tem o Assine Novidades. Você clica lá, coloca teu e-mail e eu vou te mandar nesses 4 dias o cupom de desconto. Recebeu, compra, começa a fazer, você vai ver, meu, no seu inglês vai deslanchar, porque eu tenho técnicas especiais pra fazer com que você desbloqueie teu inglês. Então é realmente comprovado. Passa lá no meu site, que é carolmeensina.com. Nesse site do curso de inglês tem depoimentos de alunos, então você vai ver que realmente é bom. E aí você já aproveita aí na sua quarentena. Ah, importante, eu vou postar cupons remanescentes, ou seja, os cupons que sobrarem, porque eu falei, acaba muito rápido, no meu Instagram, que é Carol Capel Oficial, então passem por lá. Eu estou me recuperando do Cucamonga, então por isso que eu tô falando assim, que eu tô um pouco sem ar. Mas eu farei um vídeo depois que a hype passar contando pra vocês o que aconteceu comigo. Sem dúvida, você que tá aí me assistindo já ouviu falar sobre o Triângulo das Bermudas. Se você não ouviu falar, que mundo você vive, maluco, vai se informar. São 500 mil milhas quadradas, que começa ali em Miami, passando pelas Bermudas e terminando em Porto Rico. 500 mil milhas quadradas em um triângulo, sim. É antigeométrico, sim, mas deu pra entender, né, que até o triângulo tem área e pode ser em metros quadrados, sim, senhor. Vamos ali estudar geometria, tudo bom. Nos últimos 5 séculos, ou seja, 500 anos, milhares de embarcações e aviões desapareceram nesse bendito ou maldito desse Triângulo das Bermudas. A causa de tudo isso, aparentemente, era as condições climáticas. Principalmente uma tempestade de neblina muito densa. Mas com tantos desaparecimentos ocorrendo mesmo em condições normais de tempo, temperatura, clima and não furacão, as pessoas começaram a suspeitar que, peraí, não é clima, tem alguma coisa acontecendo do maldito do Triângulo das Bermudas, também conhecido como o Triângulo do Demônio em algumas culturas. Muitas teorias já foram descartadas, como por exemplo a abdução por alienígenas. Também havia a teoria de monstros gigantes do mar, tipo por exemplo como o mitológico Kraken, que vinha lá e sugavam os navios. Ah, e também tinha uma teoria de que buracos no fundo do oceano sugavam essas embarcações para baixo. Bom, essas teorias caíram todas, foram provadas como não sendo reais. Bom, e inclusive falava-se de um portal teletransportador de dimensões. Tudo sempre muito estranho, porém nada comprovado. Mas foi então que eles começaram a procurar na física algumas respostas e parece
que estamos chegando a uma conclusão. E daí eles chegaram a ninguém mais, ninguém menos que Stephen Hawking. Sim. E entenderam então que talvez, olha aqui a palavra, talvez exista uma possibilidade. Vocês estão pegando essas palavras que eu tô falando? Porque é pra vocês entenderem que há uma possibilidade, mas que não é comprovado, de que exista um buraco de minhoca lá no Triângulo das Bermudas que esteja teletransportando essas embarcações, esses aviões, pessoas, trabalhadores para uma outra realidade, uma outra dimensão. Vocês ouviram bem o que eu disse, né? É uma possibilidade. Então no 3, 2, 1, todo mundo repete comigo em casa. 3, 2, 1, possibilidade. Que eu não quero um monte de gente chata, que não tem o que fazer. Olha, você react do vídeo da Carol. Lembrando sempre que aqui é um canal de teorias, coisas estranhas. E se existe coisa mais estranha do que o Triângulo das Bermudas, desconheço. É um mistério! Tá bom? Como eles chegaram até essa teoria? Primeiramente por causa dos relatos dos sobreviventes do Triângulo das Bermudas. Quando eles passaram pelo local, eles observaram uma coisa muito parecida com uma função de verossimilhança. Carol, o que é isso? A função de verossimilhança é um estudo dentro da estatística em matemática, que também pode ser conhecido como uma função de probabilidade. É uma função de parâmetros de um modelo estatístico que permite inferir sobre o seu valor a partir de um conjunto de observações. Ou seja, onde a probabilidade é uma função inversa da probabilidade. Entenderam? Não? Nem eu. Bom, mas aí eles concluíram que ali talvez pudesse existir uma espécie de vórtex, ou seja, um portal energético que estaria sendo ativado em determinadas condições de clima e atmosfera. Já que as coisas que acontecem no Triângulo das Bermudas não podem ser explicados pelo conhecimento que nós temos atualmente, o que nós fazemos, Carol? Nós apenas especulamos e criamos teorias. Não eu, não você, mas as pessoas que estudam, tá? E agora eu vou contar pra vocês algumas das historinhas bem que aconteceram por lá, só pra vocês terem assim uma noção do que estou falando. Em 1942, Cristóvão Columbus, o descobridor da América, ele tinha ali, assim como todo bom navegador da época, o seu diário de bordo. E ele escreveu em seu diário de bordo que ao passar ali pelas ilhas Bimini, que eu não sei falar esse nome, Bimini Island. Quando ele passou ali nas ilhas, que ele nem tinha esse nome naquela época, porque ele nem tinha descoberto ainda, a sua bússola começou a se comportar de maneira... E a tripulação que estava no deck de sua caravela viram luzes reportadas como luzes estranhas na fumaça da neblina, mas também coisas que saíam da água. Eram umas luzes cor-de-rosa que saíam da água e subiam assim. Enfim, isso está no diário de bordo de Cristóvão Columbus. Séculos depois, em 1881, um navio chamado Ellen Austin, que inclusive, se vocês quiserem, eu preciso fazer um vídeo só falando sobre esse navio, porque a história dele é tão cabeluda, mas tão cabeluda que eu não posso ousar postar aqui no YouTube. Então, se vocês querem, vai lá pro meu Instagram, coloca ali um naviozinho que tá aparecendo aí, ó, esse naviozinho aí de emoji, na minha última foto, que eu conto pra vocês em um vídeo lá no IGTV, porque aqui eu não posso falar. Mas resumindo, esse navio apareceu fantasma, com toda a sua tripulação. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. Ninguém achou os corpos. Nada. Nunca. Mas tem um monte de coisa aí no meio do caminho. Então se vocês quiserem a história, me pidam por lá. Em 1918, um navio cargueiro enorme do tipo Collier, da Marinha Americana, chamado USS Cyclops, ele desapareceu misteriosamente ali no Triângulo das Bermudas. Ele saiu da ilha de Barbados com 360 trabalhadores e passageiros e sumiu. E essa foi a história da maior perda da Marinha Americana. No navio encontrado não havia sinais de combate, o que significa que eles não foram atacados por nada. Ele simplesmente sumiu e o barco ficou vagando até que a Marinha reencontrou ele. Em 1927, talvez a história mais absurda desse vídeo, um aviador veterano da aeronáutica americana chamado Charles Lindbergh, ele resolveu fazer um voo em seu avião particular sobre o Triângulo das Bermudas. Bom, daí, né, o que aconteceu? Segundo ele
ele decolou da ilha de Barbados e estava seguindo para Miami, um trajeto que deveria durar aproximadamente 30 minutos. Foca aqui nos 30 minutos que vai ser importante. Quando ele terminou de subir, ele viu uma neblina muito densa e ele começou a perceber que essa neblina girava e formava uma espécie de círculo no meio. Quando ele foi adentrando esse círculo, na cabeça dele já era: caraca, ferrou pra mim, isso aqui é um furacão. Mas não era. Os aparelhos eletrônicos, ou seja, os instrumentos da aeronave dele começaram a dar piti. E ele foi entrando nessa fumaça, e quanto mais ele entrava nessa fumaça, ele começou a perceber que raios coloridos, ou seja, flashes de luzes, passavam pela aeronave muito rapidamente, fazendo como se ele estivesse numa espécie de túnel. Quando ele se deu conta, em 10 segundos... Isso tudo que eu contei pra vocês aconteceu em 10 segundos, tá? O entrar no túnel e o sair do túnel aconteceu em 10 segundos. Quando ele se deu conta, ele estava sobrevoando Miami Beach. Ou seja, que ele subiu, entrou nesse buraco e saiu em Miami. Olha, eu queria um buraco desse às vezes. Pra entrar, sair numa loja que eu quero no shopping e voltar já com as compras, sem ter que ir até lá. E para estacionar carro, essas coisas, enfim. Mas isso aconteceu, isso é documentado e esse homem sobreviveu para contar a história. Todos os casos que eu contei pra vocês existem uma particularidade, ou seja, uma coisa que une todos eles, que é o problema dado nos instrumentos de navegação, desde lá do Cristóvão Colombo com sua bússola louca, até esse Charles Lindbergh aí com todos os instrumentos da aeronave doidos. Então, será que esse homem aí, ele entrou em uma espécie de portal elétrico ou eletromagnético que teletransportou ele de um lugar pro outro tão rápido? Não sei, mas vamos agora aqui a algumas alegações físicas. Em 1950, Albert Einstein propôs a teoria da relatividade, sugerindo então que objetos massivos, ou seja, muito pesados, poderiam causar uma distorção no espaço-tempo. Em 1971, um experimento chamado Raffel and Keating, onde duas aeronaves circundaram a Terra em direções opostas ao mesmo tempo, saindo do mesmo ponto ao mesmo tempo, provaram que seus relógios liam tempos diferentes, ou seja, um relógio ficou para frente e o outro ficou para trás. O que fez com que as pessoas concluíssem então que o tempo não é constante. Em 2011, a NASA liberou resultados de um estudo que levou 47 anos para ser concluído. Feito pela Universidade de Iowa, eles concluíram que a massa da Terra causa uma distorção no espaço-tempo. Seria como se fosse uma pessoa pulando numa cama elástica, sabe? Quando ela pisa na cama elástica, ela afunda o tecido da cama elástica. Então é basicamente isso que a massa da Terra faz no espaço-tempo, ou seja, Einstein tinha razão. E essas teorias todas podem ajudar a explicar o que acontece no Triângulo das Bermudas. Em 1997, os cientistas confirmaram a possibilidade de teleportar partículas de um local para o outro sem que houvesse nada físico ligando elas, ou seja, é como se você pegasse um carro numa estrada e botasse ele no fim dessa estrada sem precisar da estrada. Fez sentido isso que eu falei? Em 2017, os chineses foram os primeiros a teleportar um fóton, ou seja, uma micropartícula de luz, para um satélite na órbita da Terra, sem utilizar absolutamente nenhum meio de transporte. Ele estava aqui e apareceu lá. E em 2018, então, um projeto secreto da NASA começou a monitorar os campos eletromagnéticos da Terra e reportar de onde eles estavam vindo. Esses campos eletromagnéticos, então, acreditam que sejam portais, ou seja, o local onde pode ser aberta essa espécie de buraco de minhoca com o qual Stephen Hawking falava. Esses portais que a NASA monitora, eles conectam inclusive a Terra ao Sol, criando um portal ininterrupto que conecta aproximadamente 93 million miles, ou seja, 93 milhões de milhas lá do Sol até a Terra. Existe um desses portais. Tudo isso que foi estudado nos leva a crer que quando o assunto é espaço-tempo, nós não sabemos absolutamente nada sobre. Stephen Hawking, quando estava vivo, ele falou muitas vezes
sobre esses potenciais buracos de minhoca. Segundo ele, essa seria a única e exclusiva maneira de viajar entre galáxias. Ele acreditava, inclusive, que era possível viajar no tempo utilizando-se desses buracos de minhoca, que é coisa que a gente só ouve falar em filme, né? O mais estranho de tudo isso é que o Triângulo das Bermudas tem a mesma latitude de outros locais bem esquisitos do planeta, como, por exemplo, a Zona do Silêncio no México e as pirâmides do Egito. Coincidência, talvez? Acho que não. Até hoje a gente não sabe onde foram parar aqueles navios, aquelas embarcações enormes, aquelas pessoas daqueles navios que desapareceram e deixaram só um navio. Nós não sabemos o que realmente acontece no Triângulo das Bermudas. E posso finalizar o vídeo com uma frase bem legal pra vocês? Nós somos bem burro que a gente não sabe de nada. A gente acha que sabe, mas quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente não sabe. E é isso que esse canal traz pra vocês, uma abordagem para que vocês percebam que quanto mais nós sabemos, menos nós sabemos, e que a gente tem que buscar cada vez mais conhecimento. Então é isso, gente, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostam de vídeos sobre o Triângulo das Bermudas, eu li vários livros sobre esse assunto na minha juventude. Ai, como eu sou idosa agora, não é mesmo? E eu adoro falar sobre isso, então comentem aqui embaixo que eu trago mais vídeo pra vocês. Não se esqueçam, me desculpem pelo vídeo ter ficado longo. Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo.